Muito bem, vamos seguir agora. Vamos falar um pouquinho sobre o regime patrimonial do matrimônio. E a primeira observação que eu quero fazer para vocês é a seguinte: quando eu estiver falando sobre qualquer uma dos regimes de bens em relação ao casamento, a mesma coisa vale para a união estável. Porque afinal, o regime de comunhão parcial é o regime de comunhão parcial, não interessa se ele é decorrente do casamento ou de uma união estável. Ok? Então, tudo que eu estiver falando em relação ao casamento aqui vai valer para a união estável. Entrando aí no regime patrimonial, o que significa isso? Quando eu falo em regime patrimonial, eu estou falando em um conjunto de normas aplicáveis às relações e interesses econômicos resultantes do casamento e da união estável. E nós temos alguns princípios para poder nortear esse regime patrimonial. E o primeiro deles é justamente a variedade de regimes de bens, porque nós temos hoje em nosso ordenamento 4 regimes de bens expressamente previstos. O primeiro deles é o chamado regime de comunhão parcial de bens, que é o nosso regime regra, é o regime supletivo. E o que significa isso? Que se você não optar expressamente, seja por meio de um pacto antinupcial no casamento ou por meio de uma escritura pública em relação à união estável, por outro regime de bem, o regime que será aplicado ao seu relacionamento será o regime de comunhão parcial. Vou falar um pouquinho por alto no que consiste esse regime, mas lembrando que eu vou destinar uma aula especificamente para cada um deles. Mas então, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, e assim eu estou excluindo automaticamente aqueles recebidos por meio de doação ou por meio de sucessão. O segundo regime que nós temos aí é o regime de comunhão universal de bens, no qual comunicam-se todos os bens pretéritos e futuros em relação ao casamento. Ou seja, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, salvo aqueles com uma cláusula de impenhorabilidade, por exemplo, e a gente vai trabalhar com as exceções legais também nas próximas aulas. O regime de comunhão universal de bens, antes da lei do divórcio, era o nosso regime regra, era o nosso regime supletivo. Mas isso tinha uma razão de ser. Porque pensem só, a gente trabalha, algumas décadas atrás, com o casamento sendo indissolúvel e com a mulher desenvolvendo um papel no mercado de trabalho muito diferente do papel que é exercido hoje. Né? A mulher ela praticamente não oferia renda, eram poucas as mulheres que trabalhavam fora. Né? E o papel da mulher dentro da instituição familiar era se dedicar aos filhos, ao marido, à casa, à família. E o marido era considerado provedor da casa. Então tinha uma razão de ser para que esse fosse o nosso regime regra. Depois, com a lei do divórcio, aí a gente começa a trabalhar com o regime de comunhão parcial, sendo o regime supletivo. O terceiro regime que nós temos é o regime de separação de bens. O que é meu, o que é seu. E o patrimônio ele fica muito bem delimitado dessa forma. Dentro do regime de separação de bens pessoal, nós temos duas possibilidades. O regime de separação ele pode ser separação convencional ou voluntária de bens, no qual as partes convencionam, estipulam em um pacto antinupcial que aquele vai ser o regime de bens utilizado por eles. E nós temos também o regime de separação obrigatória ou o regime de separação legal de bens, no qual o próprio Código Civil é que vai trazer para nós quais situações esse regime ele será obrigatório, e nós também vamos trabalhar com essas hipóteses no decorrer das nossas aulas. O nosso quarto regime é o regime de participação final nos aquestos, chamado por muitas pessoas como regime misto, porque ele vai aproveitar disposições referentes ao regime de comunhão parcial e o regime de separação de bens. A gente vai falar sobre cada um deles. Então, nós temos 4: regime de comunhão parcial de bens, regime de separação de bens, que pode ser separação obrigatória ou separação voluntária, regime de comunhão universal de bens e o regime de participação final nos aquestos. E o nosso Código Civil ele ainda nos permite a criação de um regime híbrido que aproveite disposições desses 4 regimes que eu falei com vocês. O segundo princípio que nós temos é a liberdade dos pactos antinupciais. Nesse documento, que vai ser feito por um cartório de notas, os cônjuges eles vão poder aproveitar e escolher o regime que lhes convém. Eles têm liberdade para dispor dessa forma e assim optar por qualquer um desses regimes que eu falei agora com vocês. O nosso terceiro princípio
é o da mutabilidade justificada. Olha que interessante. Você opta por um regime de bens hoje e se daqui a algum tempo você e o seu cônjuge optarem por um outro regime que não aquele anterior, vocês podem buscar uma decisão judicial, vocês podem buscar o amparo do Poder Judiciário para que altere esse regime, para que ele venha a ser alterado, desde que haja uma justificativa e que, obviamente, a alteração desse regime não cause nenhum tipo de prejuízo a terceiros. Então, é possível que, uma vez escolhido um regime, ele venha a ser alterado posteriormente. É o que acontece muito quando as pessoas se casam e existe uma causa suspensiva. Vocês estão lembrados quando a gente falou sobre isso, sobre os impedimentos matrimoniais, causas impeditivas, causas suspensivas? Quando as pessoas se casam, inobservando a existência de uma causa suspensiva, o regime que será imposto é o da separação obrigatória de bens. E depois, cessada essa causa suspensiva, os cônjuges eles podem pedir a alteração do regime de bens, tá bom? E o outro princípio que nós temos aí é o da formalidade. Tudo que a gente está trabalhando com casamento, vocês vão perceber que a gente está trabalhando com a ideia de formalidade. Para você optar por um regime, você precisa de um pacto antinupcial, que tem uma solenidade. Esse pacto antinupcial ele tem que ser feito por instrumento público e ele será ineficaz se o casamento não for celebrado. Ok? E o último princípio que nós temos aí é o da imediata vigência. A partir do momento em que o casamento ele for celebrado, nós já vamos utilizar o regime de bens que os cônjuges optaram, ok? Então são esses os princípios: variedade de regime de bens, liberdade dos pactos antinupciais, mutabilidade justificada, formalidade e imediata vigência. Eu vou separar aqui para vocês primeiro as disposições comuns aos vários regimes de bens e depois a gente começa a estudar especificamente cada um deles, beleza?